Está começando o Telejornal TVC, que traz as seguintes manchetes. Até o final do ano, todos os 6.000 imóveis do Laranjal estarão ligados à rede de esgoto. Motoristas desrespeitam leis de trânsito em Pelotas e promovem a caça ao pedestre. A principal rua da cidade é um beco sem saída. Cercamento de praças durante a noite para preservar o patrimônio público. Pavilhão do Brasil é mais um exemplo de ocupação indevida do espaço urbano em nossa cidade. Outdoors na estrada do Laranjal colocam em risco motoristas e ocupantes de veículos. 2,5 milhões de reais para recuperar finalmente a caixa d'água de fronte à Santa Casa. Estação férrea continua esperando o trem da restauração. Guarda municipal sem licença para matar, mas com direito a atirar. 3 deputados federais da região gastaram em 4 meses mais de 200 mil reais de verba indenizatória. Lula garante incentivo para compra de carro novo, mas não para a compra de alimentos e remédios. Dia dos Namorados pode marcar o fim do tapinha não dói. O feriadão para alguns privilegiados contribui para aumentar o número de visitantes na Venda Doce nesse final de semana. A Festa Nacional do Doce vai até o próximo dia 21 e pode ser visitada de segunda a quinta das 14 às 23 horas e de sexta a domingo das 10 às 23 horas. A estação férrea continua à espera de restauração e ocupação. Boa parte de suas janelas e portas foram cimentadas para impedir a continuada depredação. A reportagem do Telejornal TVC encontrou no local funcionários de uma empresa que faz a segurança do que restou da histórica estação férrea. Os trilhos que separam o bairro Simões e parte da zona central continuam recebendo trens com destino ao Porto de Rio Grande. A prefeitura tem um projeto para remover a linha férrea daquele local, onde ainda resistem ao tempo algumas casas destinadas para a habitação de ferroviários. A passarela que foi atingida por um trem continua sendo o caminho preferido pelos pedestres e especialmente os moradores do bairro Simões. É lamentável, numa época de tantas mortes em rodovias e, na maioria das vezes, envolvendo caminhões, o Brasil continua desprezando o transporte ferroviário de carga e de passageiros. Mas o Brasil também despreza o transporte hidroviário, embora a quantidade de rios, lagos e lagoas. Por que trens e barcas não ligam Pelotas e Rio Grande? Se isso foi possível no passado, por que agora somos obrigados a viajar de pé nestes ônibus que fazem a ligação Pelotas-Rio Grande? Não precisa dizer que quem viaja de pé não usa cinto de segurança, graças à omissão das ditas autoridades competentes. Aliás, também no transporte urbano, passageiros viajam de pé. Só não pode estar no carro sem cinto, aí dá multa. Mas o cinto não é para proteger a vida? Logo, vida de quem aí anda de ônibus não vale tanto. Tanto é que pode viajar de pé e, se sentado, sem cinto. 69 guardas municipais de Pelotas já estão habilitados ao porte de arma de fogo. O prefeito Fetter Júnior disse que uma guarda desarmada tem reduzida a sua eficiência na proteção do patrimônio público e, o que é mais importante, na proteção à vida. É claro que guarda desarmado não impõe tanto respeito, mas o risco de atirar, especialmente em um lugar onde estão muitas pessoas, tem provocado mortes de inocentes. Por isso, seria importante a prefeitura investir em armas de poder paralisante. Não tem poder de fogo, mas pode paralisar até a chegada da Brigada Militar. O prédio da antiga cervejaria Ritter, na Santos Dumont, quase esquina Floriano, está sendo restaurado e adaptado para receber dentro de 3 meses um centro comercial. Aquele prédio, às margens do insepunto Arroio Santa Bárbara, sediou uma das mais pujantes empresas de Pelotas nos seus anos dourados, segundo historiadores. Só em verba indenizatória,
os deputados federais da região, Fernando Marrone, Cláudio Dias e Afonso Ram, gastaram em 4 meses mais de R$219 mil. A verba indenizatória é destinada a deputados federais para pagar aluguel de imóveis de seus escritórios, despesas relativas a tais escritórios, aquisição ou locação de software, serviços postais, assinatura de publicações, TV a cabo ou similar, acesso à internet, locação de imóveis e equipamentos, combustíveis e lubrificantes, divulgação de atividade parlamentar, locomoção, hospedagem e alimentação, além de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos. Recentemente se ficou sabendo que os políticos brasileiros com mandato são os vice-campeões mundiais em custo para o povo que sustenta a democracia. É pena que a maioria deles não tem desempenho à altura do que recebem de todos nós, cidadãos, contribuintes, eleitores, que sustentamos a farra democrática. O presidente Lula já decidiu prorrogar novamente a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para a compra de carros. Lula pretende estimular a venda de carros e aquecer a economia. Lula defende uma política permanente de redução do IPI para a indústria automotiva até que a crise financeira internacional seja superada. Lula, um ex-operário da indústria automobilística, continua fiel aos seus antigos companheiros e generoso com as empresas que passam por dificuldades. Sinceramente, gostaria que o presidente Lula tivesse a mesma preocupação com os outros brasileiros que estão comendo menos e tendo menos acesso a medicamentos. Se Lula reduz imposto de carro, por que não tem a mesma disposição para reduzir impostos capazes de baixar os preços de alimentos e medicamentos? Carro novo é ótimo. Brasileiro é apaixonado por carro e celular. Mas carro não enche barriga e não previne doenças. Logo, a prioridade de qualquer país sério é garantir alimentação e saúde a seu povo. Pelotas não tem ponte aérea, mas tem ponte suspensa no mar. Na Rua General Neto, uma liga aos prédios da Santa Casa e o Hospital da FAO. Algumas pessoas elegeram o local para tirar foto na janelinha. A outra centenária ponte aérea liga os prédios da prefeitura e biblioteca. Vereadores da época em que a Câmara funcionava na biblioteca garantem que a ponte contribuiu para manter alguns edis sob o jugo do prefeito de plantão. E há também a história do prefeito que usou a ponte aérea para fugir da pressão de manifestantes postados diante da porta principal da prefeitura. Ou seja, a ponte aérea que liga prefeitura e biblioteca é rota de fuga de muitos prefeitos, e em caso de crise política. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, determinou a saída de todos os responsáveis por cartórios do país que assumiram o cargo depois da Constituição de 1988, sem fazer concurso público. São cerca de 5 mil pessoas nesta situação. A sociedade brasileira espera mais de 20 anos por esta medida. Estamos obedecendo à Constituição, afirmou o Corregedor Nacional de Justiça, Gilson Dipp. É possível que em Pelotas a medida tenha repercussão. Cartório, como se sabe, é uma instituição brasileira que enriquece na base do carimbaço. Por isso, o sonho de todo brasileiro é ser dono de um cartório. Até o final do ano, o Sanep pretende ligar à rede de esgoto todos os 6 mil imóveis do Laranjal, segundo o diretor-presidente da autarquia municipal, o engenheiro Biratã Anselmo, numa entrevista concedida ao telejornal TVC. O ano passado
inauguramos a estação de tratamento de esgoto do Laranjal, já passando a rede em 1.200 residências. E iniciamos uma campanha para que os moradores ligassem os seus esgotos na rede. Demorou um pouco o pessoal fazer a adesão, mas graças a Deus, com uma campanha que fizemos neste verão agora de 2009, nós já conseguimos mais do que 50% do pessoal já está ligado. Então nós temos hoje em torno de 600 ligações, 600 e poucas ligações, com mais 100 e poucos pedidos ainda, que o pessoal está fazendo as adaptações que tem que ser feita dentro da sua casa para poder ligar a rede. Nós esperamos que até o final de 2009 nós já conseguimos estar com quase 100% dessas 1.200 ligações prontas e já iniciando agora, em setembro, as novas redes no Laranjal, que completaria todo o Laranjal. São mais 4.000 ligações, 4.800 ligações, o total são 6.000 ligações, e essas redes estão saindo do edital agora para a construtora fazer, e nós esperamos até 2010 estar com todo o Laranjal saneado e todas as residências ligadas. O diretor-presidente do SANEP também responde ao telejornal TVC sobre projetos envolvendo esgoto no Balneário dos Prazeres. No Balneário dos Prazeres, como a gente está vindo e quer sanear a lagoa também, e não tem ainda nada de esgoto, nós temos lá os filtros que também nós temos também aqui no Valverde do Santo Antônio, mas aqueles filtros não são muito eficazes, eles claro que diminuem um pouco, mas não são, mas nós temos já fazendo um projetinho aí para fazer uma pequena estação, uma mini estação de tratamento de esgoto que atenda todo o Balneário dos Prazeres. Não agora, porque agora nós estamos com outras obras aí de esgoto, mas a gente quer até o final do governo também sanear o Balneário dos Prazeres, que não é muito grande, é pequeno, e nós temos condições de fazer ali uma mini estação de tratamento, que vai ficar o projeto pronto ainda esse ano. O pelotense tem reclamado muito sobre vazamentos da rede d'água, especialmente depois da colocação de quilômetros de asfalto. O diretor-presidente do SANEP explica o problema. Nós hoje possuímos um grande número de vazamentos espalhados por toda a cidade. Nós temos aqui em Pelotas 70 quilômetros de redes de cimento amiantos, são redes já há mais de 20 anos e elas estão chegando ao limite. Nós estamos com um plano pronto para fazer a substituição dessas redes por PVC ou PAD, que é um material plástico que é muito resistente. Nós temos essa rede já uma fadiga muito grande. Então, com o asfaltamento, com o trânsito pesado que se dá na cidade, vai acontecendo os vazamentos. E é claro que com o asfalto, como nós temos que mexer no meio da rua, aparece muito. Antes na pedra não aparecia os remendos, agora no asfalto novo aparece. A histórica caixa d'água de ferro na praça de frente à Santa Casa vai receber do IPAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, R$2,5 milhões, com o que poderá ser totalmente restaurada, conforme a vontade da população pelotense, de seus governantes e de cobrança do Ministério Público. A Caixa d'Água da Santa Casa, a semana passada nós fizemos uma reunião com a superintendente do IFAM de Porto Alegre, com os nossos promotores aqui em Pelotas, e ficamos acertados que o IFAM vai bancar todo o restauro da Caixa d'Água, é uma obra de R$2,5 milhões, o IFAM vai aportar, já vai fazer a licitação agora no mês de junho ainda, já com os reajustes foi a R$2,5 milhões, então está acertado, o IFAM vai bancar a obra, porque é um patrimônio nacional. A prefeitura se comprometeu em fazer a revitalização da praça, como arrumar os canteiros, arrumar calçamento. Nós vamos fazer uma iluminação cênica na Caixa d'Água, porque é um belíssimo patrimônio. Em breve aí nós vamos ter esse monumento restaurado, que só temos 3 movimentos tombados em todo o Brasil de ferro, que é o mercado em Natal, a Ponte Ercílio Luz em Santa Catarina e a nossa Caixa d'Água. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal aprovou o projeto de lei que inclui a agressão praticada por namorado ou ex-namorado como uma das categorias de violência contra a mulher, puníveis pela Lei Maria da Penha.
O anúncio, que não tem nada a ver com a proximidade do Dia dos Namorados, nem com o versinho que garante de que tapinha não dói. Mas se o projeto for aprovado, vai ficar mais difícil tentar justificar o tal de tapinha não dói. A caça ao pedestre nas ruas de Pelotas é o esporte preferido de muitos motoristas, conforme revelam as imagens captadas pelas lentes do telejornal TVC. Na Floriano, esquina Osório, na Lobo da Costa, esquina Praça Coronel Pedro Osório. Os motoristas ignoram as leis de trânsito que ensinam e alertam. A preferência é sempre do pedestre, especialmente se ele estiver já caminhando no leito da rua. Pois em Pelotas, motoristas ignoram a lei e se portam como se fossem os donos das ruas. A questão é que a sinalização, infelizmente, prioriza o carro em detrimento do pedestre. Desapareceu, não se sabe por quê, a lâmpada amarela dos semáforos, que aqui chamamos de sinaleira. Acontece que a lâmpada amarela garante a passagem segura do pedestre na troca do sinal do vermelho para o verde. Neste ponto, a Secretaria de Segurança, Transporte e Trânsito teria que rever as sinaleiras da cidade e os azuizinhos exercitarem com eficiência também em favor do pedestre a sua fiscalização. A propósito, o pedestre, para quem não sabe, é o principal personagem do trânsito. Infelizmente, em Pelotas, ele é coadjuvante sobrevivente. Por isso aqui prospera a caça ao pedestre. A nossa sinalização privilegia quem anda de carro e invariavelmente esquece o direito do pedestre. Tanto é que temos tão poucas sinaleiras para pedestres. Dá até para contar. Na da Praça Coronel Pedro Osório com Floriano, no calçadão nas esquinas da Floriano e Lobo da Costa. E é só. De resto, sebo nas canelas e pé na tábua, com os votos de que todos sobrevivam, embora o xingamento de motoristas apressados e azuizinhos que amarelam na hora H, especialmente se for carro forte estacionado de forma irregular. Se você tiver alguma sugestão de pauta para o Telejornal TVC, faça contato pelo telefone 81 26 69 26 ou envie sua mensagem para o telejornalbarreto.blogspot.com. Neste mesmo endereço, veja também as edições anteriores do Telejornal TVC. Os municipários de Pelotas encerraram a paralisação depois de aceitarem a proposta inicial da Prefeitura, ou seja, reposição salarial da inflação e vale alimentação de R$ 80 para R$ 90. Diante de tudo isso, cabe a indagação. Como ficam os aposentados que não ganham vale alimentação e vale transporte? Os negociadores sindicais, em todas as categorias, ignoram solenemente o fato de que aposentado, mesmo esquecido dos colegas da ativa, continua se locomovendo e, acreditem, comendo. Na edição anterior, focalizamos o maior crime ecológico perpetrado contra Pelotas e os pelotenses. Com o sepultamento do belíssimo arroio Santa Bárbara e o posterior surgimento na área central em Sepulta do fulgurante camelódromo, bem como do exuberante prédio da Receita Federal, que cada vez arrecada mais de assalariados e menos de quem efetivamente tem renda. Agora, o Telejornal TVC mostra um outro equívoco de um antigo prefeito de plantão. Ele mandou sepultar boa parte do belíssimo canalete da Rua Argolo, que ia até a Rua Marechal Deodoro, e por ela seguia por muitas outras quadras. O canalete que restou na Rua Argolo já sofreu reparos, mesmo assim, algumas pessoas elegeram o local como lixeira.
Tramita na Câmara Federal o projeto que regulamenta a profissão de modelo de passarela. As agências, argumenta o autor do projeto, colocam em risco a saúde e a integridade física dos seus contratados. Para exercer a profissão, a modelo ou o modelo deverá ter pelo menos 16 anos e ter concluído o ensino fundamental, além de um curso de qualificação que inclua noções de prevenção de acidentes, primeiros socorros, nutrição, higiene e problemas decorrentes da má alimentação. Eis aí uma proposta que vai regulamentar o trabalho de menor. Achei estranha esta noção de prevenção de acidente. Vai ver que prevê dicas para não cair da passarela ou não cair de cima do sapato. Bobagem. A Gisele Bündchen caiu do sapato e virou manchete em todo o mundo. Alguns pelotenses seguramente não sabem que a mais tradicional rua da cidade, a 15 de novembro, não tem saída. Esta questão de não ter saída pode comprometer o nosso crescimento. Agora, felizmente, parece que a especulação imobiliária, eu nunca imaginaria dizer bendita especulação imobiliária, permitirá a ligação do último trecho, o pedacinho que falta para ligar a 15 a Dom Joaquim. Sinceramente, eu gostaria de saber, e os telespectadores também, quanto paga de IPTU o proprietário desta imensa área verde que impede a ligação da Rua 15 à Avenida Dom Joaquim. Temos aí sim um caso escandaloso de especulação imobiliária. É bom lembrar que o Estatuto da Cidade, aprovado no Congresso Nacional em 2001, alerta para a utilização inadequada dos imóveis urbanos. Ora, este terreno na Rua 15 de Novembro está perfeitamente enquadrado no Estatuto da Cidade. Portanto, que se cumpra o Estatuto com a ligação da Rua 15 e Avenida Dom Joaquim. A propósito de Avenida Dom Joaquim, não dá para ignorar o estado da figueira na esquina da Andrade Neves, uma espécie de símbolo daquele tradicional logradouro, eleito por milhares de pelotenses como ponto preferido para saudáveis caminhadas, espaço de paquera e curtição dos jovens. A figueira recebeu um enxerto de tijolos. Tomara que resista à agressão e continue embelezando e simbolizando um de nossos mais tradicionais logradouros. Particularmente, espero que apareça um especialista capaz de substituir o tijolo por um enxerto natural. A natureza antecipadamente agradece e lamenta pela agressão bem intencionada. Vamos permanecer na zona da Avenida Dom Joaquim, agora no entroncamento dela com a Avenida Fernando Osório e Rua Marcílio Dias. Aquilo ali é um caos em termos de trânsito. Os competentes técnicos da Secretaria de Segurança, Transporte e Trânsito seguramente estão projetando uma rótula para resolver o problema diário de engarrafamento. Motorista que circula pela Fernando Osório e tenta chegar à Avenida Dom Joaquim tem que ter paciência, perícia e, sobretudo, muita sorte para sair ileso. O atual Instituto Federal Sul-Rio-Grandense teve sua origem no velho Instituto de Artes e Ofícios que deu lugar à quase lendária ETP, sucedida pela empreendedora ETFPEL, seguida pelo progressista Cefet, chegando agora ao IFSUL. São diferentes denominações para uma das mais respeitáveis instituições de ensino da cidade, que muito tem contribuído para a formação de jovens cidadãos. Que o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense tenha muitos anos de vida, todos eles dedicados aos nossos jovens estudantes, contribuindo para o progresso. O telejornal DVC flagrou o momento histórico em que o Cefet passa na fachada a Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Esta é a mais nova marca no espaço aéreo de Pelotas. Olhe e aprecie a obra. Mudou o nome,
mas a qualidade da empresa e do que produz continuam inigualáveis. As imagens escolhidas na rua Tiradentes entre 15 de novembro e Anchieta mostram mais uma face da incontrolável vocação do pelotense em ocupar de forma abusiva e lucrativa a área urbana. E o que é mais importante, sem pagar por isso. Agora, experimente fazer um puxadinho na garagem. De repente, aparece não se sabe de onde um fiscal para multar e cobrar mais IPTU. Muito mais tranquilo é ir para a rua plantar trailer imóvel. Mas não esqueça, antes procure um patrocinador para invasão do espaço público. O endereço todo mundo sabe, inclusive o Ministério Público. O telejornal TVC foi saber do pelotense se ele concorda ou não com o cercamento das praças durante a noite para evitar as depredações do aparelhamento público. Acabou descobrindo um povo tímido com medo de câmera e microfone. O pelotense ainda não está preparado, parece, para exercitar plenamente a cidadania. Traduzindo, o direito de botar a boca no trombone para reclamar e sugerir. Para não falar ao telejornal, as pessoas inventaram desculpas fantásticas. Um declarou que trabalha com o público e sua opinião e sua imagem sobre cercamento de praças pode comprometer suas vendas. Um outro afirmou que, sendo servidor municipal, não poderia opinar para não ter problemas com o prefeito. Ora, convenhamos, o pessoal não foi criativo nem na tentativa de fugir da câmera e do microfone. Vamos então comemorar os dois heróis, ou melhor, um herói e uma heroína, que tiveram a coragem de opinar sobre o cercamento ou não de praças durante a noite em nossa cidade. Dona Maria Elisete, a senhora é a favor ou contra o cercamento da praça para maior segurança e preservação? Eu sou a favor, sim. Principalmente pela preservação, porque não adianta arrumar e a prefeitura arrumar, o prefeito faz, os vândalos vêm e depedram, estragam tudo, assim fechado teria mais segurança. E a respeito do fechamento da praça, eu sou de acordo, acho uma iniciativa legal e é isso aí que eu tenho para lhe dizer. O cercamento das praças é prática comum em outras cidades, como no Rio. É uma forma de preservar o espaço público da ação dos vândalos, com o fechamento dos portões durante a noite. As praças cercadas não impedem, durante o dia, a livre circulação das pessoas. A cerca só inibe quem usa os espaços públicos de forma indevida. Da série Ainda Não Batizada, A Velha Princesa de Roupa Nova, o telejornal TVC mostra hoje a matriz da Universidade Federal de Pelotas. Tudo começou neste belíssimo prédio, a Escola Eliseu Maciel, ao lado da prefeitura, de frente ao Mercado Central. Hoje, totalmente recuperada e pronta para ser habitada. Só faltam portas e janelas abertas. A atual rótula no entroncamento da Avenida Bento com JK foi sabidamente projetada para levar as pessoas para dentro do hipermercado Big. Por isso, até hoje, o trânsito ali é uma zorra total. Até que a Secretaria de Trânsito tentou arrumar o desastre viário promovido pelo governo anterior. A solução está, sem dúvida, no acesso ao hipermercado Big pelo prolongamento da Bento, com uma ponte cruzando o canal. A saída poderia continuar no mesmo local. Simples e barato, para quem fatura tanto. As dunas que ficam à direita quem vai para o Laranjal serviram durante décadas para o exercício de tiro de soldados do saudoso 9º Regimento de Infantaria. Particularmente, dei ali os meus tirinhos. Ou seja, queimei o dinheiro do contribuinte disparando contra um monte de areia, porque no alvo pouco acertei. Ainda bem que a retirada clandestina da areia foi contida e hoje há a placa no residencial Las Acácias advertindo sobre a importância ambiental daquela área. Aquela
é uma área que deveria ser tombada como patrimônio de Pelotas. Por isso, sugiro que todo o areal seja cercado e visitas com restrições e acompanhamento. Da série Ocupação Abusiva do Espaço Urbano, temos aí o pavilhão do Grêmio Esportivo Brasil. Trecho da Rua João Pessoa foi cedida por um prefeito de plantão para que o Brasil ampliasse suas instalações e o prefeito ampliasse sua votação junto à nação chavante. E a desgraçada vocação pelotense de invadir a área pública voltou a se sentir. E aí, geralmente, sob patrocínio político-eleitoral de quem não respeita o espaço público e a própria cidade. Não é por acaso que aqui temos a capital do trailer imóvel. O espaço ocupado pelo antigo restaurante Rei Bom, na calçada do Centenário Esporte Clube Pelotas, acaba protagonizando uma triste versão do encantador Brapel. Quem vai ganhar a disputa da invasão da área pública? Por enquanto, o rubro-negro está ganhando de goleada. Se você tiver alguma sugestão de pauta para o Telejornal TVC, faça contato pelo telefone 81 26 69 26 ou envie sua mensagem para o telejornal.barreto.blogspot.com. Neste mesmo endereço, veja também as edições anteriores do Telejornal TVC. O conhecido hospital do falecido Dr. Miranda continua firme e rijo na Avenida José Maria da Fontoura, mas não se sabe se ali existem pessoas internadas. É uma área ampla que poderia ser utilizada pela prefeitura constantemente na busca de imóveis para sediar abrigos para crianças, jovens e idosos. Recentemente, moradores do próprio Laranjal reclamavam do aluguel de imóveis para casa de abrigo para drogaditos. Ora, por que eles não foram para o hospital do Dr. Miranda? Eis aí uma alternativa que a prefeitura poderia examinar. A prefeitura chegou a remover alguns outdoors plantados na beira da faixa que leva aos balneários do Laranjal. Acontece que, estranhamente, permaneceram intocáveis aqueles fixados no trecho entre a ponte e o acesso ao residencial Las Acácias. Todos os outdoors desta área estão fora da cerca de limite de propriedades fronteiriças à estrada. Logo, estão em área urbana. E o que é mais grave, colocam em risco a segurança de milhares de motoristas e ocupantes de veículos que diariamente transitam naquela estrada. Em caso de acidente, alguém pode colidir contra uma daquelas enormes placas. A pergunta é pertinente. Por que alguns foram removidos e outros permanecem colocando em risco a segurança da população? Dormir pode ajudar uma pessoa a resolver problemas, dizem cientistas americanos. Eles concluíram que uma boa soneca com sonhos estimula a criatividade. Então, ficam aqui os nossos votos de bons sonhos e que eles efetivamente contribuam para ajudar na solução de seus problemas, conforme descobriram os pesquisadores da Universidade de San Diego, na Califórnia. Esta foi mais uma edição do Telejornal TVC, que é apresentado aos domingos a partir das 22h30. Fique agora com o programa do Birinha, que segue na sua segunda etapa. Até um novo encontro.